A paz do Senhor para todos meus amados e queridos ouvintes. Estamos nesta manhã deste dia. Quero compartilhar aqui uma palavra que dificilmente nós vamos estar ouvindo nos templos, nas denominações evangélicas, tratar de um assunto como esse. E a minha preocupação em poder ministrar esta palavra tem como título: Os acharques da velhice denunciam ordenamente os vícios da juventude. E vamos mais comentar, mas vamos falar também versículos da palavra de Deus que mostra um quadro totalmente diferente na vida tanto dos jovens como dos velhinhos ou os idosos. Temos como um texto para explanar no livro de Jó, no capítulo de número 12, e também o verso 12. Mas antes, eu quero já rogar as orações em favor do nosso pastor José Carlos de Lima, pastor presidente aqui na Paraíba, nosso pastor Rosildo, aqui na cidade de Ailandra, a qual sou membro aqui. Quero deixar aí a minha saudação a esses homens e rogando a oração sobre eles, sobre o peso de um ministério. Também quero já deixar aqui a saudação ao nosso irmão, amigo de muitos anos, presbítero Lindinalvo. Eu creio que ele já está atento aí para nos ouvir. E os demais, aos meus familiares, meus filhos, netos. A bisneta já quase está para entender. Vai chegar mais uma e vamos aí estar com 3 bisnetas ou bisneto. E fica aí o meu abraço carinhoso e que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, possa abranger as suas vidas. Texto do livro de Jó, capítulo 12, verso 12, diz: Com os idosos está a sabedoria e a força, e ele tem conselho e entendimento. Então, veja bem. Com os idosos está a sabedoria, e na abundância de dias o entendimento. E com Deus está a sabedoria e a força, e ele tem conselho e entendimento. Ele, nas suas expressões, depois de seus amigos ter visitado e falado bastante coisa ao patriarca Jó, o último deles foi Zofar, e aí Jó começa a relatar, é como se estivesse procurando até mesmo se defender das palavras dos amigos a qual vieram visitar ele em uma situação muito degradante. Não vou aqui ficar falando muito da vida de Jó, o processo que acarretou ele a estar nessa situação, mas sim, nós vamos trabalhar em cima dos acharques da velhice, a qual denuncia ordenamente vícios da juventude. Então, observe bem. Pegar uma introdução aqui, que é importante, primeiramente, né?
Machado de Assis, um grande escritor, poeta, ele fez livros e enviou muitas cartas na época, falando sobre o Acharques. E o que é que significa Acharques? Significa dores e dores. Então, podemos ver que pode ser também a qualidade do estado de senil, estado enfraquecimento, sobretudo mental. Por que isso, irmão Ildefonso, Acharques? É porque vivemos de gerações em gerações e hoje observamos na vida daqueles que, até novo, mas mais os que estão com idade, entraram na velhice e aí a maioria das pessoas idosas tem comportamentos diferentes um do outro. E para entender esse processo, nós recorremos à palavra de Deus, que vai nos dar assim um apoio melhor para entender o ser humano na sua idade. Então, o que acontece com as pessoas em cada fase de suas vidas? Porque envelhecer não é ruim. Vai ser ruim dependendo da qualidade de vida que você demonstrou na sua juventude para cá. Então, em cada etapa, o ser humano experimenta o que ele denominou. Aí temos aí um termodinâmica, uma termodinâmica é como um termômetro para medir desde nascimento a uma criança, a um adolescente, a um jovem, a um adulto e a velhice. É fases da vida que muitos nem se preocupam e levam a vida a trancos e barrancos. Procura viver da sua maneira e acha que é a correta, sem pensar no que vai estar lá na frente, aguardando. Tudo bem, ô irmão Ildefonso. A crise psicossocial, né, que ela, queira ou não, é a que trata de comportamento e relacionamento com as pessoas, com a sociedade. E cada crise pode ser enfrentada de forma positiva ou negativa. Aí podemos ver o seguinte: qual vai ser a nossa meta? Positivo ou negativo da nossa jornada da vida? Aí podemos ver que cada etapa, ou bem ou mal, ela vai influenciar as seguintes. Aí vemos que a crise do último estado. Por que crise do último estado? Porque chegou a velhice, se depara em um estado de vida onde as pessoas já ouviram dizer: esse velho
é antipático, insuportável, reclama de tudo. Quando não, queira ou não, vem também na velhice, o corpo vai se decompondo aos poucos, as células vai morrendo, a pele vai enrugando, a visão não é mais a mesma, a audição, os dentes começa a encher o calo por causa que a dor também ela chega. Tudo bem, esses estágios nós vemos, não tem como esconder. E não tem como uma pessoa com idade esconder. Não tem como esconder. Tudo bem. Ô irmão Ildefonso, se for olhar por um lado sobre uma pessoa íntegra, então não vamos usar aí uma palavra integridade no aspecto moral. Tudo bem? No aspecto moral não vamos usar essa integridade. Mas vamos usar no sentido psicológico. Que a pessoa íntegra é aquela que vive com harmonia consigo mesmo, com o mundo que está ao seu redor. Uma pessoa íntegra, que desde sua juventude, adolescência, juventude, quando adulto, e foi adquirindo anos de vida, a velhice chegou, a sua integridade, a sua harmonia com a sociedade, com as pessoas, com a natureza, ele não fica se queixando. Ele não perdeu aí o lado psíquico. Essa crise de últimos estágios, ela não ataca a todos. E vemos o quê? Que essa pessoa íntegra, ela vive em harmonia consigo mesma. Consigo mesma, ela está cheia de paz, cheia de gratidão, né? E podemos ver que a linguagem cristã, se tratando com respeito à palavra de Deus, é aquela que alcançou essa paz perfeita, segundo as promessas a qual foram ditas desde o seu entendimento de criança à fase adulta e a velhice. Ela tomou posse das promessas e aí agora ela se encontra nesse estágio a qual mesmo Jó, ele disse, com os idosos está a sabedoria. Veja bem, e na abundância de dias, o entendimento. Olha que palavra Jó, ele relata, e não vamos dizer que é com todos os idosos que está a sabedoria, e na abundância dos seus dias, o entendimento. Porque nós vemos pessoas com idade aí, totalmente com entendimento errado. Mas vamos lá. Paulo escrevendo na carta aos Filipenses, no capítulo 4, verso 7, ele diz que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, essa paz que excede todo o entendimento,
aqui no versículo 7 do capítulo 4 de Filipenses: a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo. Olha bem, guardará a paz de Deus. Quem tem Deus e quem está coberto de paz, Paulo foi bem claro que essa paz de Deus, ela excede todo o entendimento e guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo. Ter uma mente sadia. Ele também, nas cartas aos Coríntios, ele diz que aqueles que estão em Cristo, eles têm a mente de Cristo. E quem tem a mente de Cristo, mesmo na sua velhice, ele não muda psicologicamente as suas ações, suas atitudes. Permanece firme porque está com a mente de Cristo. Mas quando está com a sua própria mente humana, o homem natural, ele não vai discernir quando chega a velhice. Mas tudo bem. Ô irmão Ildefonso, me fale mais aí. O livro de Provérbios aí também fala alguma coisa? Fala. Vamos ver o que é que Salomão se expressou aqui no livro de Provérbios. No livro de Provérbios, capítulo 1, diz o seguinte. Capítulo de Provérbios, capítulo 3 e verso de número 2, diz assim: pois eles aumentarão os seus dias e te acrescentarão anos de vida e prosperidade. Isso se fala de promessa. Quando se fala de promessa, e foi, ou a pessoa leu nas escrituras, ou alguém citou a ele, ele vai tomar posse. E quando não toma posse, é difícil, porque aqui Salomão começou iniciando assim: filho meu, não te esqueças do meu ensino, e o teu coração guarda os meus, no teu coração guarda os meus mandamentos, pois eles, aí é onde que está, pois eles aumentarão teus dias e acrescentarão anos de vida e prosperidade. Isso é para quem quer chegar numa velhice, olha, repleto de gozo, repleto de agradecimento. Eu mesmo, olhando para mim, que vou completar segundo a vontade de Deus 65, eu me sinto como se estivesse começando a vida agora e dizendo que Deus é bom. Mas vamos lá, ô irmão Ildefonso, então me fale mais, eu ainda não estou convicto dessas palavras. Tudo bem, você não está? Vamos para o profeta Isaías no capítulo 26, verso de número 3, mas eu vou ler o contexto. Naquele dia se entoará esse cântico na terra de Judá. Um forte cidade temos, a que Deus pôs a salvação por muros e antimuros. Aí, abri as portas para que entre nela nação justa, olha, que entre nela nação justa, e observa a verdade. Começou a vida por outros caminhos e não pela palavra, não vai dar certo. Então, verso 3, que é o chave. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. E o 4 ele reforça dizendo: confia no Senhor perpetuamente, pois o Senhor Deus é uma rocha eterna. Veja bem essas palavras. Não é para o homem ficar velho e ficar frustrado da vida. Ou a fase adulta está frustrado, a fase do jovem. Um jovem frustrado pelas coisas da vida. Mas tudo bem, ô irmão Ildefonso, eu quero que você me fale mais, pelo menos, mais 2.
tudo bem, eu vou acrescentar mais uns 2 versículos. Salmo de número 119, verso de número 165. Muita paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Veja bem, quem vive pela palavra, não há tropeço algum em qualquer fase desta vida. Quando olhamos o Salmo de número 37, nós vamos observar o seguinte. Verso de número 11, destaca assim: os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Isso é promessa. É promessa para quem está debaixo da vontade de Deus, está seguindo os seus conselhos e que chega à velhice, não é uma pessoa que fica aí frustrado, rancoroso, briguento, arengueiro. Um velho com essas condições não é bom. Parece que ele não aprendeu nada na sua infância e juventude. Aí chega a idade, aí fica reclamando da vida. Mas nós vamos ainda abordar esse assunto. Mas vamos lá para um outro assunto importante, que parece que quem olha a gente falando não tem condições na velhice para nada. Tem pessoa que já se entregou, eu sou velho. Nós pegamos idade e adquirimos experiências de vida com Deus para viver debaixo dessa paz, com entendimento. Mas nós vemos uma expressão, um exemplo de um homem que a palavra de Deus fala, alguém que experimentou a integridade da juventude à velhice. Quando nós observamos no capítulo 14, de verso 7, diz assim: tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus e de Cades Barneia, a respeito de mim e de ti? Olha bem, as expressões da pessoa falando, tu não sabes o que falou? Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia para espiar a terra. Olha bem, aí ele relata, ele relembra o passado. Porque tem gente que tem um medo terrível de relembrar o passado triste da sua vida. Mas aqui, Caleb não estava relembrando um passado amargurado, cheio de contenda, de ira, de ódio. Não. Ele faz lembrança do que era ele quando tinha 40 anos, o que ele foi incumbido de ir para espiar a terra, e quando ele trouxe, como ele se sentia. Aí vemos aí que, mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Quer dizer, os que foram com ele, a imagem do que eles viram quando foram espiar a terra, Canaã, nossa, voltaram tudo cabisbaixo, sem esperança. E ainda acarretaram para os outros uma imagem diferente, uma imagem negativa para o povo. Mas Caleb não. Aí ele diz que perseverou em seguir ao Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou dizendo, certamente a terra que pisou o teu pé será tua. A palavra de Moisés
de bênção para a vida de Caleb, ele disse: aonde tu colocou a planta do teu pé, ela será tua. Aí ele, diante disso, aí no verso agora 10, agora pois o Senhor me conservou em vida, como falou 45 anos, desde que o Senhor falou esta palavra. Olha bem, desde quando ele faz lembrança, porque tem pessoas aí que não sabem nem o que foi ontem. Tem pessoas na sua velhice que não lembram mais de nada. E muitos até para reconhecer o filho ou as pessoas, até mesmo ou pelo cheiro ou pela voz, já não lembra mais. Tem um texto que, poxa vida, para me lembrar agora de Barzilai, parece. Quando Davi queria levá-lo, ele falou: vai levar eu, já sou velho, não sei mais entender o louvor, vou ser pesado. Meus passos agora é curto. Aí, poxa vida, o rei querendo levar ele. E ele põe um obstáculo por causa da velhice. Mas aqui Caleb, veja bem, verso de número 11. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força? Então agora é para a guerra, e para sair e para entrar. Ele agora com seus 80, agora ele alcança uma idade em dobro. Mas ele se sentia ainda pronto para ir para a guerra, pronto para de novo espiar a terra. As condições dele não estavam lá embaixo. A sua estima não estava jogada ou engavetada. Não, estava em alta com ele, porque ele sabia que ele perseverou em seguir ao Senhor. Aí que está o texto. Não adianta nós passarmos 30 anos, 40 anos em uma igreja, em uma comunidade, chegar à velhice e nós já está sem vontade alguma de vida. E nem lembrando do Criador. Por isso, no livro de Eclesiastes capítulo 12, lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade. As pessoas esquecem fácil, é o ser humano. Mas tudo bem. Caleb olhou no passado, quando tinha 45 anos, lembrou-se da sua força, da sua coragem, da sua confiança em Deus. E o seu nome no hebraico, porque todos os nomes que é dado para o povo de Israel tem significado, tem uma referência. Quando o pai dá o nome, é como ele dizendo: olha, Caleb, teu nome é Caleb, porque tu vai ser corajoso ou capaz. Dois significados tem o nome de Caleb: corajoso ou capaz. Poxa vida, é tão triste a gente ver pessoas desanimadas e se sentindo incapazes. É triste de avaliar. Então podia lembrar tanto do passado sem desespero. Entenda bem, sem desespero. Agora observe, confiante na promessa que havia recebido. Quando vamos olhar lá atrás no livro de Números, no capítulo 14, do verso 22, diz assim o texto. Eu vou ler o 20. Disse o Senhor: conforme a tua palavra lhe perdoei. Porém, tão certo que eu vivo e a glória do Senhor encherá toda a terra. Nenhum dos homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto me tentaram essas 10 vezes e não obedeceram a minha voz.
nenhum deles verá a terra que prometi com juramento a seus pais. Nenhum daqueles que me desprezaram o verá. Aí que está agora a chave. Vemos o relato de todos aqueles que estavam juntos. É igual a gente pensar, está tudo na igreja, vai tudo, vamos tudo para o céu. E aqui Deus reprovou os que estavam na época com Calebe. Aí ele vem dizendo no verso 24, porém, o meu servo Calebe, porque nele houve outro, quer dizer, houve outro entendimento, houve outro pensar, houve outra atitude. Entenda bem, nós vamos chegar lá. Mas observe como está. Então observe bem. Estamos vivendo nessa vida. Eu costumo sempre dizer, aqui só é um corpo, um veículo. Mas vivemos vida espiritual. Não é vida do que vemos o nosso mundo em nosso redor. Aí vemos o seguinte, a integridade, veja bem, a integridade de Calebe era fruto de perseverança, em confiar, em seguir ao Senhor. Calebe podia olhar tanto para o passado, como ele também olhou o presente e o futuro. E veio o detalhe, sem queixas e temores. Porque nós vemos aí adultos, jovens, velhos, idosos, tudo cheio de queixas e temores da vida. Mas aos 85 anos, a mesma fé que alimentou durante a vida acompanhava ele agora. A mesma fé. Eu fico pensando na minha vida. Desde criança sempre se falava no nome de Deus. E eu passei a descrever Deus. Mas só que hoje eu conheço Deus mais de perto. Eu conhecia Deus de longe, de ouvir falar dele. E falava de Deus, mas não conhecia a pessoa divina do nosso Deus como ele é. Hoje eu entendo quem é Deus na minha vida. E sou grato. Assim Calebe, com seus 85 anos, ele não era um homem cheio de naftalina. O que é naftalina? É aquilo que se coloca dentro dos guarda-roupa para não dar mau cheiro na roupa. Tá entendendo? E nós, como chegando na velhice, tem muitos velhos que hoje tem que pôr naftalina na vida deles. Para tirar o cheiro. E era bom que tirasse o cheiro também de morte, o medo de morrer. Josué capítulo 14, verso 11 e 12, diz o seguinte, mas toda a congregação disse que apedrejassem. Então a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação e todos os filhos de Israel. E disse o Senhor a Moisés, até quando me provocará este povo? E até quando crerá em mim, apesar de todos os sinais que fiz no meio deles? E com persistência o ferirei e rejeitarei, mas farei de ti povo maior e mais forte do que esse. O povo, um procedimento totalmente errôneo,
que não agia nos padrões do que Deus queria. Então, veio o resultado, aqueles que não criam, que se deixaram envelhecer cheio de naftalina. Então, cheio de integridade, Caleb tem final feliz. Por quê? Verso 14 diz o seguinte: e o contarão aos moradores dessa terra, e eles têm ouvido que tu, o Senhor, está no meio desse povo. Que a face do Senhor lhes apareça, e a nuvem que está sobre eles, e que vais adiante dele numa coluna de nuvem de dia e uma coluna de fogo de noite. Verso 14, né? Então, a maneira, o tratamento que Deus deu na caminhada, na jornada, tanto à noite, coluna de fogo, para alumiar o caminho, para livrar, como a nuvem também durante o dia, para relaxar diante do calor. Aí veja bem, o que os anciões e jovens recebem hoje na igreja? O que eles recebem? Que estamos falando de convivência. E na igreja, a criança que nasce já, que seus pais servem ao Senhor, já nasce no berço evangélico, ouvindo e vendo o trabalhar de Deus. Então, jovens, nós recebemos companheirismo. Quando Paulo escreveu a Timóteo, na primeira epístola de Timóteo, capítulo 5, ele diz assim: não repreenda asperamente a um ancião. Paulo vem recomendando para não repreender asperamente. Não que não deva, mas não asperamente, mas com amor. Mas admoestá-lo como o pai, e aos moços como a irmãos, e às mulheres idosas como a mães, e às moças como a irmãs, como toda a pureza. Pureza. Não é de qualquer jeito que na igreja nós temos que ter aí companheirismo. Não é estar ofendendo um ao outro. Porque o companheirismo, às vezes na solidão, não importa qual surge na nossa vida. Aí no caso, Paulo estava se tratando também sobre a viúva, por ser viúva ou viúvo, por falta de diálogo de pais e filhos, ou pelos filhos estarem longe e não poder ter aquele contato. E a igreja age agora com companheirismo, com trato de pureza. E qual é a orientação do ensino? Não só a crianças e jovens, os anciões também. Aí nós vemos que no livro de Provérbios, 24, 21, Provérbios 24, 21, Salomão, ele dá um ênfase. E o que disser ao ímpio, justo és, e os povos os amaldiçoarão, as nações se
detestarão. Mas para os que preenderam haverá delícias, e sobre eles viverá copiosa bênção. Haverá copiosa bênção. Verso de número 21. Teme ao Senhor, filho meu, e ao rei, e não te entremetas com os rebeldes, pois de repente se levantará a sua perdição, e a sua ruína deles a quem conhecerá. Então temos que ter esses cuidados quando observamos também, diante de orientação que recebemos na igreja, para não tentar resolver seus problemas só. Então, tem um texto que nos dá um ênfase aqui, no livro de Reis, após a morte de Salomão. Aconteceu aqui um relato, livro de Reis, 1 Reis 12, vamos observar aqui, no capítulo 12, está aqui, do 6 em diante. E teve o rei Roboão conselho com os anciões que estiveram na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia. Como aconselhas vós que se responda a esse povo? Como aconselhas vós que se responda a esse povo? E responderam eles: se hoje se tornares servo desse povo, e os servires, e respondendo-lhe disseres boas palavras, serão teus servos para sempre. Se disserem boas palavras, serão teus servos para sempre. Porém, ele deixou o conselho que os anciões disse. Reoboão, com seus amigos mais jovens, deixou o conselho dos anciões. Aí vemos o seguinte: e responderam eles: se hoje te tornares servo desse povo, e o que servireis? E respondendo-lhes, disse: boas palavras serão para sempre. Porém, deram e teve conselho com jovens. Aí foi ter conselho com jovens, que haviam crescido com ele e que o assistiram diante dele. E ele perguntou: o que aconselhais? Aí os jovens responderam a Roboão: alivia o jugo que teu pai nos impôs. E os jovens que haviam crescido com ele disseram: assim falarás a esse povo: teu pai fez pesado o nosso jugo, mas tu o alivias sobre nós, assim lhes fará. Então, um conselho antigo, que foi achado como pesado, é que nem hoje, a criação de hoje, ninguém respeita mais ninguém. E aí fica difícil. Foi a mesma coisa, Roboão deixou o conselho dos anciões, homens cheios de experiência, que aconselharam Salomão também, seu pai, e acharam que o jugo, que os conselhos foi pesado. É igual hoje, ninguém aceita mais aquilo que é certo, porque hoje o certo é errado, e o errado é certo. Mas tudo bem, jovens e anciões recebem boa autoestima
que essa autoestima é para nós continuarmos alegres na presença de Deus. Então, como que é esse trato? O trato é respeito. Precisa ter respeito. Onde na igreja não há mais respeito. Aí Paulo escreve a Timóteo: não repreenda asperamente a um ancião, pelo que eu já li. Aí o versículo 2, as mulheres idosas como mães e moças também. Veja bem como que é que vai ser o trato. E o verso de número 4, mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam eles primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar os seus progenitores, porque isso é bom e agradável diante de Deus. Isso é bom. Hoje nós não vemos mais respeito de avós, avós, bisavós, tataravós. Feliz aquele que tem tataravó ainda. Que hoje a maioria da juventude não tem mais nem pai e nem avô. Olha a destruição na vida de muitos. Mas vamos deixar para lá. Submissão. Precisa ter submissão. Desde da criança ao ancião, ao velho, ao idoso. Precisa ter. Então, precisamos observar o seguinte. Vamos ver um termo aqui de submissão. Provérbios capítulo 23 fala o seguinte. Verso de número 22, 23, 22. Ouve a teu pai que te gerou, e não despreze a tua mãe quando vier a envelhecer. Compra a verdade e não a vendas. Adquira a sabedoria e a disciplina e o entendimento. Isso é submissão. Para que venha prolongar os dias de vida, aí vamos lá, voltar lá atrás o que Deus falou e deu orientação ao povo, lá no livro de Êxodo, quando entregou as tábuas dos mandamentos. Verso de número 12 diz assim, capítulo 20, verso de número 12. E na verdade, e ela também, minha irmã, filha do meu pai, da minha mãe, eu estou lendo Gênesis, puxa vida, aí não dá certo. O contexto totalmente saiu fora, né? Mas vamos lá para o livro de Êxodo 20. No livro de Êxodo, capítulo 20, nós vamos, verso de número 12, diz assim: honra teu pai e tua mãe, para que te prolongues os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Uma vez não honrando, os dias é curto. E o outro é obediência. Quando se fala de obediência, errar o alvo foi o que aconteceu com Adão e Eva. Que o seu pecado não foi comer da árvore. O seu pecado foi a desobediência de desobedecer aquilo que Deus falou que não podia. E capítulo de Provérbios 1, verso 8 e 9, diz assim: filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes a doutrina da tua mãe. Diadema de graça serão para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Hoje nós vemos um papel totalmente diferente, mas precisa ser falado essas coisas, precisa de orientar essas coisas no meio do povo santo, no meio do corpo de Cristo.
Então, realização para os anciões chegar no final dos seus dias em paz com Deus, satisfeitos por ter investido sua vida na família e também na obra do Senhor. Aí Timóteo, no capítulo 4, versos 6 e 8, mas o que vive em prazeres, mesmo viva, está morta. Aí ele dá um ênfase: manda, pois, essas coisas para que elas sejam irrepreensíveis. Mas se alguém não cuida dos seus, e principalmente dos da família, negou a fé, é pior do que o incrédulo. Então tem que ter esse cuidado. O jovem tem que estar satisfeito com o que Deus faz aos pais e satisfeito de estarem na presença do Senhor. Quando olhamos aí que é o verso de número 5, ora, o que verdadeiramente viúva e desamparado espera em Deus e persevera com oração. Aí vemos que no capítulo 4, verso de número 5, porque esta palavra de Deus é pela oração, ela é santificada. E quando olhamos o verso de número 4, porque tudo que Deus criou é bom e não há nada que rejeitar, senão recebido com ações de graça. Pela hipocrisia de homens que falam mentira e têm cauterizado sua própria consciência, que proíbem casamento e ordenança a abstência de alimentos e que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Quer dizer, a orientação vem. A orientação vem. Eu quero relatar só agora mais 4 itens para a gente finalizar. Quero pegar aqui 4 itens. Já estamos de volta para falar. Vamos lá. Tem um trecho da sabedoria árabe. Quando vires um homem idoso, bem-humorado, amável, moderado, calmo, contente, fica certo de que sua juventude ele foi justo, generoso e perdoador. No seu fim, não lamenta o passado e nem teme o futuro. Um homem com essas qualidades, desde jovem até ancião, e sendo perdoador, sendo generoso, é coisa excelente. Quero falar de 5 grupos e saber qual é o grupo que você se encontra. Mas antes disso, tratando com jovens. Como que é tratar com jovens? O confronto. Porque quando vamos tratar com jovens, falamos um pouco de idoso, mas quando vamos tratar com jovens, os jovens têm a impressão de que a juventude não vai acabar. Sua saúde, a força, a energia, sempre estará à sua disposição. Mas a palavra de Deus ainda diz: lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade. Entenda bem. Entenda bem que às vezes nós pensamos que é de um jeito, mas Deus nos mostra outro ângulo. E quando Deus nos mostra outro ângulo,
Para os jovens, lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem os anos dos quais venha dizer, não tenho neles contentamento. É o papel de muitos aí que chegaram a certa idade e não tem mais contentamento de vida. Anseio de liberdade. Quer ficar livre? Nada de barreiras, nada de proibição. Quer alcançar e desejar uma terra sem fronteira? Quer conhecer tudo? Quer experimentar o que está ao seu alcance? Como o filho pródigo que pediu a parte da sua fazenda para conhecer e desfrutar, não estava feliz na casa do pai. Graças a Deus que ele retornou depois, que perdeu tudo. Reconheceu que o papel principal é o retorno. É mudar o caminho, mudar o processo. Se não alcançou nada até agora feliz, ainda tem tempo de se arrepender. No livro de Eclesiastes, é bem claro em dizer, no verso de número 9, alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreia o teu coração nos dias da tua mocidade. Ande pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Você pode fazer tudo isso aí. Mas saiba que por todas essas coisas te trará Deus a juízo. Você pode caminhar, pode fazer o que você quer. Mas saiba que por tudo isso, Deus lhe trará juízo. Que grupo você se encontra? Primeiro grupo é dos maduros. Como que se sente os maduros? Quer se ajustar-se bem com a terceira idade, aceita a velhice ou a aproximação dela, dedicam o melhor de suas vidas nessa fase. O segundo grupo, chamados da poltrona, consiste-se de pessoas que se entregaram à possessividade geral. Eles se entregaram a tudo. O terceiro grupo é os dos encouraçados, daqueles que desenvolveram um sistema de defesa contra a ansiedade e a couraça que usam contra a possibilidade e a deliberidade e a da atividade. Essa couraça criou nele é como quem está revestido também da armadura de Deus. O quarto grupo é o dos queixosos. Vivem enjoados de tudo. São frustrados por não terem alcançado os seus objetivos. E quando jovem, brigam agora na velhice. Tudo e a todos por suas frustrações. Quinto grupo é o grupo dos despreciadores de si mesmo. Depreciadores de si. Esse grupo constitui-se de pessoas que culpam por seus fracassos, se deprimem e sentem-se indignos durante a velhice. Então vamos entender claramente que no livro de Eclesiastes capítulo 12, o de lembrar, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem os anos das quais venha dizer, não tenho neles contentamento. Antes que escureça o sol, e a luz, e a lua e as estrelas, e torne a vir as nuvens depois da chuva,
e no dia em que tremerem os guardas da casa, e se curvarem os homens fortes, e cessarem os moedores, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pela janela, e as portas da rua se fecharem, e for baixo o ruído da moedura, e no dia em que os homens se levantarem a voz das aves, e todos os seus cânticos diminuirão, não aguenta nem mais às vezes abrir a boca. Quando temerem o que é alto, não pode mais subir numa cadeira, uma escada torna-se risco perigoso, e houver espanto no caminho quando florescer a amendoeira, as cães vai ficando branca. Então o homem se vai à sua eterna casa, e os pranteadores andarão rodeando pela praça. Lembra-te deles antes que se rompa a cadeia de prata, e se despedece o copo de ouro, e se quebre o canto junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus, que deu vaidades e vaidades. Antes que o fio de prata seja cortado, mas que você possa chegar no final da vida dizendo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Agora estou sendo convicto de retornar ao pó e voltar ao Pai. Tranquilo, em paz, sem queixa, sem desespero. Está ciente, vou voltar para o Pai. Pense bem. Deus os abençoe em Cristo Jesus. Que Deus permita